Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e da sua situação econômica e financeira. Empresa essa que foi uma das primeiras a divulgar o seu balanço, agora praticamente no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, já saiu o balanço dessa empresa, então foi uma das primeiras empresas aí a divulgar as informações e vamos trazer para vocês aqui como que está a situação dessa empresa que até já havia passado aqui pelo canal, estamos atualizando as informações. Estamos falando aqui da Indústrias Home SA, e a Indústrias Home SA foi uma indicação do meu amigo Alan. Oi, Alan, que bom ter você conosco. Seja muito bem-vindo, um prazer poder lhe atender. E também quero dedicar essa análise aqui ao meu amigo Claudemir Lopes, que também é inscrito aqui no canal e que trabalha na Home. Ô, Claudemir, que bom também ter você conosco. Seja sempre bem-vindo, um prazer ter vocês todos aí. Um grande abraço a todo mundo aí da Home. Vai aí o meu carinho e a minha satisfação em ter vocês junto conosco aqui. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf e manda a sua sugestão, aproveita, faça sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em repartir conhecimentos, nós também queremos aqui premiar os nossos inscritos, para tanto estamos aí realizando um sorteio agora no começo de março, e para você poder participar desse sorteio e concorrer a um SSD 128 GB para implantar aí na sua máquina, no seu computador, deixar muito mais rápido aquele processo de inicialização do computador muito lento, e com SSD você deixa todo esse processo muito mais rápido. E para concorrer a esse SSD 128 GB que está aí aparecendo no seu vídeo, é simples, basta você mandar uma mensagem para nós dizendo o seguinte: qual é a melhor empresa da Bolsa, na sua opinião? Não precisa acertar qualquer, não, é a sua opinião. Qual é a melhor empresa da Bolsa? E aí você manda a resposta, manda qual é a empresa que você acha que é a melhor da Bolsa, manda para esse WhatsApp 49 991 36 1099, 991 36 1099. Só diga qual é a melhor empresa da Bolsa. E no começo de março estaremos sorteando esse SSD 128 GB para deixar sua máquina bonitinha e redondinha. Tudo isso aí em parceria com a Infocerta Informática. Infocerta Informática, empresa especializada em manutenção de equipamentos de informática e que você pode acessar de forma remota. E de forma remota eles fazem todo o diagnóstico na sua máquina para deixar sua máquina cada vez melhor. Entre em contato lá com a Infocerta Informática, parceiraços aqui do canal Silas Degraf. E falando em parceiraços do canal Silas Degraf, também tem que mandar meu grande abraço a todo o pessoal lá da Quanta Diagnósticos por Imagem, que é uma empresa, uma das melhores empresas na área de medicina e na área de diagnósticos por imagem, que fica na cidade de Curitiba, no Paraná, e hoje é uma referência no Brasil. Afinal de contas, uma imagem precisa vai nos dar um diagnóstico preciso para quê? Para cuidar bem da sua saúde. Um grande abraço a todo o pessoal lá da Quanta Diagnósticos por Imagem. Mas vamos falar então da Indústrias Home aqui, e como a gente já contou a história, eu vou só repassar rapidamente aqui, mas caso você queira saber mais detalhes da história, entra nos nossos vídeos anteriores aqui da Home, e aí você vai ver também toda essa história aí, que é uma história fantástica, que começa lá em 1930, através do seu Américo Emílio Home, que ele monta ali uma oficina mecânica na época, lá em 1930, na cidade de Santa Bárbara, lá em São Paulo. E nessa oficina mecânica ali, então, ele começa todo o processo. Só que daí o que acontecia? Havia uma grande dificuldade em ter as peças para fazer a manutenção dos veículos, né, dos equipamentos. E aí ele mesmo passa a produzir e cria a sua primeira fundição já no ano de 1934. Já a partir de 1935, viu ali que havia uma demanda muito grande por implementos agrícolas, e aí ele passou também a produzir esses implementos agrícolas. Porém, chegando ali na Segunda Guerra Mundial, começaram a faltar diversas peças e, naturalmente, também maquinário para produzir essas peças. E a partir daí, ele começa a desenvolver também maquinário para a produção de peças. E aí que surge o primeiro torno aqui no Brasil com a marca Imor, né, que é o Home ao contrário, Imor. E aí, a partir daí, então, já passa a produzir as máquinas também para fabricação das peças. E no ano de 1948, já que atuava dentro do setor agrícola, começou a fabricar também o primeiro trator aqui no Brasil, que era o trator Toro, primeiro trator fabricado no Brasil. Também em 1955,
quando estava começando a indústria automobilística aqui no Brasil, ele também cria um automóvel totalmente brasileiro, que era o Home Isetta. Só que o Home Isetta acabou tendo uma vida curta ali de 1955 a 1961, e aí, a partir desse momento, também em 1962, eles trocam o nome da empresa e passa a ser Indústrias Home. Na época ainda não era SA, Indústrias Home apenas. Já na época, na década de 70, aí sim começa a produzir diversos outros maquinários e vai ampliando a sua linha de produção de máquinas e equipamentos, indo já para fresadoras, para fundição, para injeção, outros modelos de torno para diversas potências e diversas capacidades. Em 1972 faz o IPO e aí com a entrada de recursos, né, Sociedade Anônima de Capital Aberto, entra os recursos da empresa e começa ali a ampliação de toda a linha de produção da Home. Tanto que daí na sequência já passa também a ter uma unidade lá nos Estados Unidos, também se internacionaliza e começa a ganhar o mundo. Tanto que a partir de 2001 já passou também a ter uma unidade na Alemanha. E aí, na sequência, ele cria diversas subsidiárias nos Estados Unidos, na Itália, outras na Alemanha, no México, na França, Reino Unido e vai se espalhando. E hoje é uma das maiores empresas aqui no Brasil na parte de fabricação de máquinas e equipamentos para as mais diversas finalidades. Tanto é que já atua em praticamente 20 países, tem mais de 2 mil colaboradores trabalhando dentro da Home e atende, através da exportação, mais de 60 países. Mas para que possamos saber como que está a situação agora, com o balanço de 31 de dezembro de 2022, trago para vocês aqui para comparação os exercícios de 2019, 2020, 2021 e 2022. E vamos ver através dos números como que está a Home. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Indústrias Home SA, e como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e também agora do dia 31 de dezembro de 2022. Então são as informações mais recentes apresentadas pela companhia e que para que possamos entender com base nessa linha histórica aqui dos números, vamos entender como que vem sendo o funcionamento da Indústrias Home ao longo desse período. No ano de 2019, a Indústrias Home era uma empresa de 1 bilhão 367 milhões de reais. O que é esse 1 bilhão 367 que aparece aqui no ativo, lá dentro do balanço patrimonial? No ativo. O ativo é tudo aquilo que tem no patrimônio, todos os bens e direitos que tem no patrimônio da empresa. E no caso da Home, fechou lá em 2019 com 1 bilhão 367 milhões. Nessa linha aqui de imobilizado, o que nós temos aqui? Agora toda a estrutura física de funcionamento da empresa, suas fábricas, máquinas, equipamentos, instalações, enfim, tudo aquilo necessário para o funcionamento da empresa. E nessa parte de cima, no ativo circulante, o ativo circulante também é chamado de capital de giro. O que é esse capital de giro? São os recursos que a empresa usa para fazer a movimentação de toda a estrutura física e gerar receita. O ativo circulante, lá em 2019, fechou em 760 milhões de reais, uma equivalência de 55,6% em relação ao ativo total. Desse valor, 148 milhões de reais era dinheiro que tinha em caixa, banco, aplicação, 237 milhões contas a receber de vendas realizadas por seus clientes. E os estoques da Home fecharam com 344 milhões. Chegando no ano de 2020, a empresa aumenta o seu tamanho, vai para 1 bilhão 746 milhões de reais e o capital de giro ele pula de 760 para 1 bilhão e 68 milhões de reais, 61,2% a sua representatividade nesse ano. Desse valor aqui, olha aqui, aumenta o volume de dinheiro em caixa, que sai de 148 milhões para 322, aumenta o contas a receber, que vai para 317 milhões, e também um pequeno aumento nos estoques, que fecham em 358 milhões. Chegando no ano de 2021, agora a empresa é de 1 bilhão 954 milhões de reais. E aí, ao longo desse período, o que a gente vai observando aqui também? Que esse imobilizado, ele vem com 269, 314, 370. Então, a empresa vem investindo também dentro da sua estrutura de funcionamento. E o capital de giro aqui pula agora para 1 bilhão 164 milhões de reais. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 174 milhões, porém, temos aqui um aumento no contas a receber que vai para 390 e um aumento significativo nos estoques, que agora são de 536 milhões de reais. Chegando no ano de 2022, agora dia 31 de dezembro, a empresa agora é de 2 bilhões 244 milhões, com aumento aqui no imobilizado, que vai para 420,
e o aumento também no capital de giro, que vai para 1 bilhão 388 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa aumenta para 250 milhões, também um aumento no contas a receber para 438 milhões e um aumento nos estoques 640 milhões. Então o que nós observamos só olhando o ativo da empresa? Que ela vem crescendo de 1.300 para 1.700, para 1.900, para 2.200, que ela vem investindo cada vez mais, 269, 314, 370, 420, e vem aumentando também o seu capital de giro, que é fundamental para alavancar esse crescimento. Mas da onde que vem os recursos para a empresa crescer dessa maneira? Os recursos eles vêm de dois caminhos. Vem de capital próprio e também do capital de terceiros, que é o que nós vamos observar aqui, ó, no passivo circulante de dívidas de curto prazo, passivo não circulante de dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Esse total do endividamento é a quantidade de recursos de terceiros que financiam a atividade da empresa, porque totalizava 44,5% lá em 2019. Então, de tudo que a empresa tem, ela deve 44,5%. No ano de 2020, esse crescimento que nós vimos aqui de 1.300 para 1.700, ele foi alavancado aqui, ó, por capital de terceiros, que a dívida agora pula para 932 milhões, 53,4%. No ano de 2021, a dívida ela tem uma pequena elevação em valores nominais, que fechando aqui 989 milhões, porém ela tem uma queda no seu peso. O peso da dívida agora é de 50,6% de tudo que a empresa tem. Já no ano de 2022, aí a dívida total pula para 1 bilhão 149 milhões de reais com 51,2%. Então por aqui você vê como que vem se comportando a dívida da empresa. 44,5, 53,4, 50,6 e agora 51,2. Então uma dívida aqui que depois de um crescimento de 2019 para 2020, ela vem praticamente que mantendo uma estabilidade em torno de 50% a 53%. E quais os resultados que a Home vem produzindo? Aí nós vamos enxergar uma demonstração chamada demonstração de resultados do exercício. E essa demonstração ela diz o seguinte: quanto que a empresa faturou, quanto que ela gastou e quanto que sobrou. Lá no ano de 2019, ela fecha com um faturamento de 765 milhões, em 2020 973 milhões, em 2021 1 bilhão 383 milhões de reais. Veja como vem crescendo o faturamento da Home. E agora em 2022 fecha com 1 bilhão 592 milhões de faturamento. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido de exercício. Ele sai com um lucro de 129 milhões lá em 2019, 174 milhões em 2020, 204 milhões em 2021 e agora em 2022 fecha com 216 milhões de lucro. Então reparem que a empresa ela praticamente vem mantendo aqui uma regularidade de crescimento constante no seu faturamento e também um crescimento constante dentro dos seus lucros. E o que também nós observamos aqui é que a empresa ela mantém aqui uma estrutura de custos, ó, que saiu com 72,7%, caiu para 69,3%, 67,7%, 68%. Então isso aqui quer dizer o quê? De tudo aquilo que ela vende, quanto custa que ela vende? Então a empresa vem também mantendo uma estabilidade na sua linha de custos. Aproveito e trago para vocês aqui, nesses quadros, como que está a situação financeira da Home. Se ela tem recursos para pagar suas dívidas ou não, se trabalha com folga financeira ou não, nós observamos através desses gráficos, sendo que o primeiro deles, liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Em relação a tudo aquilo que ela tem que pagar de curto, médio e longo prazo, quanto que a empresa tem? R$ 1,69 em 2019, R$ 1,44 em 2020, R$ 1,52 em 2021 e agora em 2022 fecha com R$ 1,53. Para cada R$ de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 1,53. Paga e sobra. Tranquila a situação financeira da empresa, olhando o longo prazo. Ao olharmos apenas o curto prazo, é a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado. Ele sai com índice de 1,92, cai para 1,82, mas já se recupera. Vai para 2,02 em 2021 e 2,32 agora em 2022. Para cada R$ de dívida que vence no dia a dia da empresa, ela dispõe de R$ 2,32. Paga, sobra bastante, uma empresa com uma situação financeira muito tranquila, com bastante folga financeira.
Já nesse outro quadro aqui nós temos o endividamento, onde vamos observar o comportamento e o tamanho da dívida da Home, que ela sai com 44,5% lá em 2019, sobe para 53,4% em 2020, recua para 50,6% em 2021 e agora em 2022 fecha com 51,2%. De tudo que a empresa tem, ela deve 51,2%. E nesse quadro aqui eu trago para vocês alguns indicadores de rentabilidade da empresa. Começando ali pela margem líquida. O que é a margem líquida? É quanto que a empresa ganha de tudo aquilo que ela vende. Ao efetuar suas vendas, vai pagar seus custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos e quanto que sobrava lá no ano de 2019? 17%. Já no ano de 2020, essa margem subiu um pouquinho ali, foi para 17,9%. Em 2021 cai para 14,8% e agora em 2022 a empresa vem trabalhando com uma margem líquida de 13,6%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 13,6%. Já o segundo gráfico que nós temos no meio ali é a rentabilidade do ativo, que vai nos mostrar o quanto que a empresa ganha em relação a tudo aquilo que foi feito, ou que foi posto, né, dentro da empresa. No ano de 2019, a rentabilidade do ativo fechou em 9,5%, em 2020, 10%, em 2021, 10,4% e agora em 2022 fecha com 9,6%. O terceiro gráfico que nós temos ali é a rentabilidade do PL. Agora estamos falando dos acionistas. Quanto que os acionistas ganharam ao terem as ações da Home nesses respectivos anos? Em 2019, eles tiveram um ganho de 17,1%. Em 2020, 21,4%. Em 2021, 21,2%. E agora em 2022, os acionistas tiveram um ganho de 19,7% através dos lucros gerados pela Home. Falando em acionistas, nesse quadro aqui trago para vocês também alguns indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Home? Vale R$ 13,58. Patrimonialmente, é esse o valor de uma ação. Porém, para você comprar uma ação da Home, com base na cotação no último dia 13 de fevereiro, quando da gravação desse vídeo, as ações estavam sendo cotadas a R$ 17,96. Então, repare que o valor de mercado dela está acima do seu valor patrimonial, o que vai nos dar um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,32, que quer dizer o quê? As ações da Home são vendidas com ágio de 32%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, R$ 2,67, e o que dá uma rentabilidade de 14,87%. Por que essa rentabilidade é menor do que a rentabilidade do PL? Porque ela é medida com base no valor de mercado, ao passo que a rentabilidade do PL é com base no valor patrimonial. Então, se você comprar uma ação da Home hoje pagando R$ 17,96 e a empresa continuar gerando lucro por ação de R$ 2,67, vai lhe proporcionar uma rentabilidade de 14,87%. Dividendos por ação. No ano de 2022, a Home distribuiu 92 centavos a título de dividendos por ação. Relação preço/lucro fecha em 6,73. Isso quer dizer o quê? Que ao comprar as ações da Home, os investidores vão levar praticamente 7 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 53,54%. Isso quer dizer o quê? 53,54% das ações da Home estão sendo negociadas livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E o tag along é de 100%, quer dizer, se a Home fosse vendida, seria pago para os minoritários o mesmo valor pago para os majoritários. Fecho também com esse gráfico aqui mostrando a cotação nas ações da Home desde o ano lá de 2018, nos últimos 5 anos. Lá em fevereiro de 2018, as ações da Home eram comercializadas na faixa de R$ 7,30. E durante o ano de 2018, ela oscilou ali, caindo até R$ 4,80, e a partir de 2019, ela começa ali uma sequência de pequenas altas, culminando ali com uma cotação chegando a R$ 14,45. Quando vem a pandemia, você vai ver aquela queda ali no meio do gráfico ali, tem uma queda onde as ações despencam ali para R$ 5,56. E aí, na sequência, ainda em 2020, ela começa todo um processo de elevação, chegando no ano de 2021, atingindo o seu melhor valor, o melhor momento das ações da Home,
ocorre justamente em abril de 2021, quando as ações chegaram a ser cotadas a R$ 33. E a partir daí elas despencam, aí elas começam ali uma sequência de quedas até encontrar ali uma certa estabilidade nesse ano de 2022, com as suas ações cotadas entre 10 e 11 reais. E agora, a partir de 2023, as ações vêm ensaiando ali um processo de recuperação, culminando com uma cotação nesse último dia 13 de fevereiro, quando da gravação desse vídeo, as ações sendo cotadas a R$ 17,96. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Home SA, da Indústrias Home SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Indústrias Home SA, uma empresa aí que ela é bem destacada na B3, uma empresa aí que ela tem uma participação bem significativa na B3 até pela regularidade dos seus números, né? Porque é uma empresa que é, como a gente chama aqui, é uma empresa raiz, né? Totalmente brasileira e que vem se desenvolvendo gradativamente e fazendo parte de todo o desenvolvimento econômico do Brasil. Geradora de empregos aqui no Brasil, né? Gera mais de 2.000 empregos. Então é uma empresa aí que agora você já conhece a sua história e conhece também os seus números. Mas para que você possa também entender esses números, nós temos também o nosso curso lá na Hotmart, na plataforma Hotmart, curso de análise de balanços para investimentos, onde você vai poder aprender a fazer todo esse trabalho que nós realizamos aqui no canal. E além de análise de balanço, também temos o curso de valuation, para determinar quanto que vale uma empresa, quanto que vale, de fato, uma ação, né? E aí você pode fazer esses cursos. Tem aqui na descrição, tem os links de acesso aos cursos lá da plataforma Hotmart, onde você vai poder aprender de forma rápida, simples e didática e com custo muito baixinho. Então entra lá no link e seja bem-vindo, estaremos sempre juntos aqui, também repartindo esses conhecimentos aqui. Afinal de contas, a ideia é o que é? É na hora de você fazer investimento, sempre fazer sabendo o que está fazendo. Fazer com consciência, fazer com segurança, diminuindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno. E com isso, ir construindo o seu patrimônio para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.